são as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde do Estado? Nós vamos agora conversar com o secretário Jorge Sola, que está aqui no estúdio. Bom dia, secretário, tudo bem? Como vai? Pode chegar. Agradeço a presença do senhor. Sente-se aqui, por favor. É que nesse momento em que acontecem casos, a população fica alarmada. É importante a gente prestar esses esclarecimentos. O que está sendo feito pela Secretaria do Estado para evitar que esses casos se multipliquem, secretário? Isso, como vocês divulgaram, nós tivemos 7 ocorrências, 7 casos, dos quais 3 foram a óbito, 4 permanecem sendo assistidos no Hospital Couto Maia, 2 em estado mais grave, 2 com um quadro mais leve, mas todos os quadros estáveis. Desde o primeiro caso foram tomadas medidas adequadas, que é importante destacar que numa situação dessa o bloqueio ele não é feito com a vacina, porque a vacina demora de fazer efeito de proteção. O bloqueio é feito com antibióticos, que a gente chama de quimioprofilaxia, que é o uso de antibióticos que mata a bactéria causadora da meningite meningocócica, da doença meningocócica, e é feito em todos os contatos. No caso, como nós tivemos 7 casos, foi feito não só com os trabalhadores do complexo, mas também com familiares e contatos domiciliares das pessoas que foram acometidas da doença. Esses municípios, essas pessoas moravam em municípios da região, Mata de São João, Entre Rios e Camaçari, e por isso foi feito, é o maior bloqueio de quimioterapia já feito aqui no estado. São mais de 1.800 pessoas que já foram medicadas nesse período. Agora, alguns funcionários terceirizados, eles denunciaram que não estavam recebendo esse medicamento ou que receberam apenas uma dose, quando deveria ser feito um tratamento mais constante. Olha, Jéssica, nós estamos há 3 dias com a equipe dentro do complexo, 24 horas por dia acompanhando isso. O nosso coordenador, o Dr. Juarez, passou todo o final de semana à frente da equipe e as orientações técnicas têm sido feitas de forma precisa. Temos medicamento em quantidade suficiente, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Agora é bom chamar a atenção, inclusive, os especialistas que atuam na área, infectologistas, epidemiologistas, alertam que tem que ser feito o uso da medicação de forma adequada. Nessa reportagem, inclusive, você viu ali o caso de uma criança de 3 meses. Essas crianças de menos de 2 anos devem ser vacinadas e a vacinação está disponível na rede. É bom chamar, inclusive, a atenção que no ano passado nós tivemos uma vacinação com todas as crianças menores de 5 anos. A Bahia foi o primeiro estado e o único até agora a comprar vacinas para meningite meningocócica, apesar de que a nossa ocorrência, inclusive, é menor do que em outros estados. São Paulo, por exemplo, nos últimos 10 anos tem tido uma ocorrência em torno de 5 vezes maior do que aqui na Bahia e esse ano, inclusive, ainda persiste como o principal foco dos casos. E o risco desses trabalhadores, Jéssica, é importante destacar, inclusive porque eles recebem uma quantidade muito grande de pessoas de fora, não só de outros estados, mas principalmente até de outros países. Então deveriam ter sido vacinados antes, não? Não, não necessariamente, porque não é uma recomendação técnica para isso acontecer dessa forma. Mas em função da ocorrência em outros locais e desse caso, desses 7 casos, nós estamos combinando com a direção do complexo para, na sequência, fazer a vacinação desses trabalhadores. Não só a meningite meningocócica, é bom chamar a atenção. Nós temos hoje, inclusive, nós estamos na Bahia sem casos de sarampo, por exemplo, desde 2007. Mas existe hoje surto de sarampo na Europa. E, frequentemente, tem muitos hóspedes nesses hotéis que vêm de países onde ocorre surto dessas doenças. Agora, secretário, o primeiro caso foi registrado no dia 4 de setembro, há mais de uma semana, portanto. E houve um grande evento neste fim de semana em Sauípe. Por que não foi feita um alerta ou suspenderam? Por que não suspenderam o evento, já que a aglomeração possibilita a transmissão da meningite? Não, essa pergunta é importante. Primeiro, que os casos não ocorreram no evento. Segundo, que o único caso ocorreu no dia 4. A partir desse caso, foi feito o bloqueio com todos os contatos desse caso. E só viemos a ter os demais casos já próximo do final de semana. Sexta e sábado foi quando se concentraram, dos 7, 5 casos ocorreram nesse período entre a sexta e o sábado. Então o bloqueio inicial foi feito, infelizmente teve inclusive um segundo caso que já não tinha ido trabalhar e portanto não foi alvo desse bloqueio inicial, mas na sequência foi estendido para o conjunto dos trabalhadores. Os casos ocorreram com trabalhadores de dentro do complexo que atuavam na área de cozinha e que tinham contato frequentemente entre si. Agora, sendo funcionários de cozinha, né, o contágio ele é feito através de saliva, né, secreções do corpo. Esse contato pode acabar tendo sido feito com os turistas. Inclusive, eu sei de um caso de uma criança de 4 anos de idade, ela está internada,
era hóspede deste hotel, onde os funcionários morreram, então ela está internada também com sintomas da meningite. Então, isso pode, a gente não tem ainda outros casos de hóspedes, mas como a doença leva 5 dias para se manifestar, a gente pode vir a saber de outros casos, não é, secretário? Não podemos descartar a ocorrência de outros casos, mas esse caso para que você se refere, não há confirmação de que seja meningite a doença dessa criança. E é bom chamar a atenção também que a contaminação é pessoa a pessoa. Então, alimentos preparados não é uma fonte de contaminação. A bactéria não persiste no meio ambiente viável. Diz que nos talheres, sim, talheres compartilhados. Você está que os talheres eles são feitos em higienização antes de serem disponibilizados. Esse contato, dificilmente um funcionário vai usar o talher e depois colocar esse talher com o hóspede. Seria completamente inadequada a conduta em um restaurante que um funcionário usasse um talher e depois disponibilizasse esse talher sem ser higienizado para um hóspede. Agora, o senhor está sendo feito algum tipo de alerta para os turistas? O senhor acredita que essas pessoas que estavam indo à saúde não deveriam ter sido informadas de que estavam acontecendo casos em alguns hotéis? Como eu falei, os casos se deram entre a sexta e o sábado, com exceção do primeiro caso anterior, que foi no dia 4, e todos os funcionários estiveram sendo acompanhados, inclusive a assistência médica deste complexo, também desde o sábado está atuando junto com a equipe da vigilância e todas as medidas de acompanhamento continuam sendo feitas. Desde sábado já houve inclusive reuniões com conjuntos de trabalhadores que estavam mais diretamente ligados a essas áreas onde ocorreram os primeiros casos e o bloqueio, como eu falei, o bloqueio ele tende a ser bastante eficiente porque o antibiótico utilizado ele mata a bactéria imediatamente. Nós comentamos aqui sobre o evento, né? O senhor disse que não haveria necessidade de suspender essa festa que aconteceu no fim de semana. Então, o senhor garante que essas pessoas que estiveram lá, elas podem ficar tranquilas, elas não vão ser contaminadas, não vão manifestar doença? Eu não posso dizer, nem as pessoas que estiveram lá, nem, por exemplo, as que estiveram ontem no evento com uma parada gay aqui no centro da cidade. Todos os locais que têm aglomeração são locais onde aumenta o risco de transmissão de diversas doenças. Não só meningite meningocócica, mas gripe e outras doenças. Então, não se pode nem garantir. O que eu posso lhe garantir é que todas as medidas tecnicamente adequadas foram tomadas no tempo hábil. E todo o esforço e todos os recursos foram disponibilizados. E, felizmente, nós não tivemos nenhum caso ontem e esperamos que não venham a ocorrer mais casos. Esse é, digamos assim, o objetivo da ação bastante alargada que foi feita, cobrindo mais de 1.800 pessoas nesse final de semana. Eu estou sendo bastante incisiva, secretária, porque eu sei que o senhor é preparado, mas porque eu recebi muitas ligações de pessoas que estiveram na festa e estão alarmadas, estão preocupadas. É natural, Jéssica, as pessoas ficam preocupadas e assim, qual é a orientação principal? Isso é importante. Qualquer pessoa que tenha febre deve procurar um serviço de saúde. E isso é uma orientação mais geral. A doença pode se manifestar com petequias, são manchas vermelhas no corpo ou não. A doença pode ter outros sinais associados, mas a febre é o principal sinal de alerta, não só para meningite meningocócica, para qualquer doença infecciosa. O corpo reage, o sinal de alerta mais evidente é a ocorrência de febre. Então, quem tiver, independente de ter participado ou não desse evento, ou qualquer outra situação, tiver febre, deve procurar uma assistência à saúde de forma adequada. Pronto, perfeito. Secretário, só uma última pergunta que não tem a ver com o caso da meningite. Eu também tenho uma questão importante que não tem a ver com a meningite, que eu queria aproveitar a grande audiência para divulgar. A gente pode falar. Primeiro eu queria perguntar ao senhor sobre o caso do baterista da banda Estaca Zero, o Perrone. A gente tem acompanhado aqui a situação dele, que não tem plano de saúde, está aí sujeito aos hospitais públicos do Estado. Como é que fica a situação dele? Ele vai ter o apoio, vai ter a estrutura adequada para o caso dele? Olha, eu diria que ele teve, como inclusive as pessoas que têm plano de saúde, Jéssica, em Salvador, em todas as grandes cidades brasileiras, mesmo as pessoas que têm plano de saúde, quando sofrem um trauma como o que ele sofreu, a assistência imediata é feita, felizmente, nos hospitais públicos. E nós temos, felizmente, hoje, não só a HGE, mas o Hospital do Subúrbio e outras unidades que prestam excelente serviço na assistência ao trauma. Posteriormente, esse paciente foi transferido, quando ele saiu, digamos assim, da linha de assistência de um hospital de emergência como a HGE, foi transferido para o hospital escola. Ele está sendo assistido no hospital universitário da UFMA, no hospital Professor Edgar Santos. Sábado pela manhã eu estive lá, inclusive, visitando ele, junto com o diretor, o Dr. Hugo. O diretor tem monitorado pessoalmente o caso, está sendo assistido por 2 excelentes profissionais, o infectologista, professor da UFMA, Dr. Badaró, e o neurocirurgião, Dr. Carlos Bastos. Todos os medicamentos, nutrição interal, toda assistência
ele está tendo nessa unidade hospitalar e nós estamos acompanhando desde o início, inclusive em contato com os familiares. Que a família denunciou que no Hospital das Clínicas não havia uma estrutura adequada de terapia semi-intensiva, intensiva. Olha, ele não tem indicação médica de ficar em unidade de terapia intensiva desde que saiu do HGE. E eu tenho acompanhado pessoalmente o caso. É natural a família ficar preocupada, ansiosa. É um caso grave, é bom chamar a atenção que não é um paciente simples, porque o trauma foi muito grande. Ele foi baleado, perdeu inclusive massa encefálica com a bala que ele sofreu. É um caso bastante grave e é um paciente que está sendo acompanhado pelo Sistema Único de Saúde através do Hospital das Clínicas. Eu lhe digo, inclusive, eu não tenho a menor dúvida que dificilmente ele teria uma assistência privada como tem tido no Sistema Único de Saúde. E aproveitando, eu queria, Jéssica, convidar e divulgar que hoje nós estamos tendo, a partir das 16 horas, a abertura da 8ª Conferência Estadual de Saúde. Pela primeira vez, a Bahia está realizando a conferência pública de política pública com participação de delegados eleitos em 416 dos 417 municípios. Apenas um não realizou conferência municipal e são 2.360 delegados que vão estar até quinta-feira discutindo os avanços e as dificuldades, os resultados positivos e os limites da maior política pública que esse país construiu, que é o Sistema Único de Saúde. Esse é um patrimônio, Jéssica, muito importante, apesar de subfinanciado. Você tem acompanhado a discussão no Congresso do financiamento e eu tenho usado um dado que eu acho que é muito expressivo disso. Se você somar todos os gastos que o governo federal, estados e municípios tiveram em 2009 e 2010, isso representou pouco mais de R$ 1,80 por habitante por dia. Desde para combater dengue e meningite meningocócica, até realizar procedimentos de alta complexidade como assistência trauma de um paciente como o Paulo Perrone, passando por mais de 90% todo tratamento de câncer, cirurgia cardíaca, todos os pacientes com insuficiência renal. E temos no Brasil hoje uma conquista importantíssima. Nós temos o maior programa de vacinação do mundo. Nenhum país vacina como o Brasil faz e com resultado muito positivo. Desde 2007 a gente não tem caso de sarampo, eu comentei com você. Desde 2009 a gente não tem caso de rubéola. Erradicamos a poliomielite. Nos últimos 4 anos foram apenas 2 casos de teto neonatal que há 10 anos vitimava enormemente o famoso mal de 7 dias que matava crianças em quantidade. E esses resultados fazem com que o Brasil, inclusive internacionalmente, seja conhecido. Não sei se você sabe, mas o Brasil é o único país do mundo que faz todo o tratamento gratuito dos pacientes com AIDS, com HIV/AIDS. O Brasil tem hoje o segundo a maior oferta de transplantes. A gente só perde para os Estados Unidos. E se tirar os transplantes pagos com recursos privados, a gente tem a maior oferta pública de transplante. Então, um patrimônio desse tem muitos problemas a avançar, até porque, se você vai nas emergências hospitalares, que se encontram cheias, é óbvio. Por quê? Porque o trauma, os acidentes no trânsito, a violência, de um lado, e do outro lado, as intercorrências de doenças crônicas, porque a nossa população está envelhecendo, é muito bom, mas isso faz com que tenha mais pessoas com infarto, com acidente vascular cerebral, demandando com muita câncer. atenção dos hospitais. Claro, a demanda cresce, mas é muito bom que a gente tenha um sistema como esse, que ainda tem muitas dificuldades. Nós não podemos negar as dificuldades até para superá-las, mas não podemos esquecer as vitórias e as conquistas de termos e vivermos num país que tem um sistema único de saúde público, gratuito e que se propõe a assistir desde a atenção básica até a distribuição de medicamentos de alto custo e procedimentos de alta complexidade, que se não fosse um SUS, com certeza não estaria disponível à nossa população. Secretário, muito obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos e pelos esforços aí para combater. Esperamos, né, que essa meningite seja controlada de fato. Um bom dia. Um abraço.